E aí galera, aqui quem fala é o Bulldor Pedro. E bom, recentemente batemos a marca de 3.000 inscritos, como sempre. Obrigado por todo mundo que se inscreveu no canal, acompanhou os vídeos e tal. Então, como de costume, hoje eu tô aqui para trazer um vídeo em especial a essa marca. Então, o vídeo de hoje será um tipo de remaster de um vídeo bem antiguinho que eu fiz e também de vários shorts que eu tinha feito lá pro TikTok. Enfim, eu abandonei o TikTok, pouco importa o TikTok, que é a história completa de todos os Ben 10.000. Além dos 4 Ben 10.000 que a gente já conhece, que carregam o nome de Ben 10.000, nesse vídeo eu também vou contar a história de 2 vilões que não são de fato um Ben 10.000, só que eles ainda assim podem ser de certa forma considerados Ben 10.000 por serem bens mais velhos, que é o Ben Maligno e o Ian. Eu vou contar a história completa de todos eles e, como sempre, eu vou considerar apenas materiais oficiais sobre eles, pop-ups, mercadorias, coisas faladas por diretores, coisas ditas na série e assim vai, o de costume. E é claro, esse vídeo vai estar dividido em tópicos, o tópico do Ben 10.000 do clássico, o tópico do Ben 10.000 de supremacia e assim vai. Então, deixado isso tudo claro, vamos começar com o vídeo. Vindo de um futuro alternativo, onde o Ben nunca deu um bolo de aniversário ao Max em seu aniversário de 60 anos, esse Ben 10.000 vivenciou os eventos apenas da série clássica, provavelmente apenas os episódios de antes do seu ponto de ramificação da história, que foi no seu próprio episódio, Ben 10.000. Já que a Gwen do futuro nunca voltou para o passado em sua linha do tempo, esse Ben acabou vencendo a Gwen no Pedra, Papel e Tesoura e no processo não foi comprar o bolo ao Max. Diferente do Ben Prime, o Ben 10.000 nunca decidiu abrir mão da vida de herói para ter uma vida comum, permanecendo como Omnitrix protótipo durante todos esses anos, cuja mudou a sua aparência com o decorrer do envelhecimento do Ben e também desbloqueando mais alienígenas para ele com o decorrer do tempo, até chegar a 10.000 aliens, cuja, de acordo com o Ben 10.000, a contagem parou até aí. E o Ben até seguia bem com a sua carreira de herói, com os aliens e tal, até aprendendo mais sobre seus segredos e sobre o Omnitrix, só que tudo viria a mudar aos seus 15 anos de idade, pois nessa época o Ben perderia sua felicidade infantil de ser herói. O motivo disso até então é desconhecido, mas o que importa é que depois de perder a sua felicidade infantil de ser herói, o Ben começaria a ser mais agressivo com seus inimigos, ele se afastaria de sua família, quase nunca vendo eles, além também de começar a ficar muito obcecado em proteger o planeta sempre, começando a usar os seus alienígenas para enfrentar basicamente todos os inimigos que aparecessem. Ele também começou a usar o XRL-8 para patrulhar o planeta 24 horas por dia, além também de melhorá-los com nanotecnologia, e aí ele até decidiu parar de dar nome aos aliens, já que ele não via eles como mascotes ou coisa parecida. E nessa mesma época, ele também viria a mutilar o Vilgax em seu último confronto, quase que o matando e o colocando dentro de um pote para impedir com que ele escapasse e tentasse algo de ruim de novo. Mas as coisas viriam a mudar 5 anos após a sua perca de felicidade, onde, agora no aniversário de 80 anos do Vomax, a Gwendolyn queria que o Ben se lembrasse dos velhos tempos, então ela usou um feitiço de viagem no tempo para viajar para o passado e raptar a sua eu de 10 anos para atrair o Ben de 10 anos para o futuro, já que naquela época o Ben não era um bom ouvinte. O que de fato funciona. Os dois acabam indo para o futuro e lá o Ben vê como que ele fica no futuro, vendo que ele ficou fechado, amargurado, afastado da família, o que deixa ele extremamente desapontado. E o mesmo até afirma que se o Ben continuar nesse ritmo, ele vai praticamente deixar de ser um herói. E tudo viria a piorar quando o Doutor Animal, cujo havia escapado da cadeia, acabou ressuscitando o Vilgax, e além disso ele melhorou ciberneticamente o mesmo para que ele soubesse todos os poderes e fraquezas dos 10.000 aliens do Ben, se tornando quase que imparável. O que de fato prova ser verdade, porque o Ben 10.000, mesmo com seus melhores esforços e até com a ajuda do seu de 10 anos, não estava conseguindo derrotar o Vilgax. Só que, no final da luta,
o Ben de 10 anos fala algo que faz o Ben 10.000 perceber como derrotar o Vilgax. Ele pode saber como seus ETs lutam, mas será que sabe do que Ben é capaz? Para que depois de tanto tempo você não tenha esquecido também. Depois de ouvir o que o seu eu de 10 anos disse, o Ben 10.000 agora usou sua forma humana para derrotar o Vilgax, distraindo e conseguindo finalizá-lo, derrotando com sucesso. Depois de derrotar o Vilgax, o Ben 10.000 finalmente aprende a lição, voltando a ter sua felicidade infantil de ser herói, participando agora da festa de 80 anos do Vomax, e até mesmo antes do seu eu de 10 anos voltar para o seu ponto da história, ele deu um bolo para ele dar para o seu avô no seu aniversário de 60 anos, cumprindo algo que ele não conseguiu fazer 20 anos atrás. Após os eventos do episódio Ben 10.000, temos um time skip de 12 anos entre os eventos de Ben 10.000 e o episódio Ken 10. Nesse time skip, agora que o Ben recuperou sua felicidade infantil de ser herói, ele passaria mais tempo com a sua família, não começando a patrulhar o planeta 24 horas por dia e até desenvolvendo melhor seu relacionamento com a Gwen, ficando mais próxima dela. Além disso, ele se relacionaria e se casaria com a Kai e junto dela teria 2 filhos. Uma filha chamada Gwendoline e um filho chamado Kenny, os 2 batizados assim em homenagem aos primos do Ben. E falando nos filhos do Ben, nós chegamos a 12 anos após os eventos do Ben 10.000, agora nos eventos do episódio Ken 10, onde em comemoração ao aniversário de 10 anos de Ken, o Ben 10.000 criou uma réplica exata do Omnitrix protótipo que ele tinha quando tinha 10 anos, para dar de presente ao Ken. Só que diferente do protótipo que ele tinha, os 10 alienígenas iniciais eram completamente diferentes, o que deixa o Ken extremamente desapontado. Ele fica mais desapontado ainda quando em todos os confrontos que o Ken vai junto com o pai, ele derrota os inimigos completamente sozinho, deixando nada para ele. E as coisas só viriam a piorar ainda mais quando o Ben achou que o Kevin escapou do Nulificador, já que um suposto Kevin 11 havia atacado seu quartel-general. Só que no fim ele não era o Kevin, ele na verdade era o filho do Kevin, chamado Devlin, na qual havia se tornado amigo do Ken, mas viria a traí-lo porque ele na verdade estava usando o Ken para chegar até a câmara do Nulificador e libertar o verdadeiro Kevin. O Kevin e o Ben viriam a ter um confronto final, onde o Kevin usou a sua forma final, chamada Kevin 11.000, e o Ben até leva a pior. O Ken e o Devlin tentam derrotar o Kevin 11.000 sozinho, mas eles não conseguem. E ao ver que o Kevin machucou o seu filho, o Ben 10.000 com raiva se transforma no gigante e dá um ataque poderoso contra o Kevin, esmagando ele com vários socos. Porém, isso não fez nem cócegas no Kevin, ele continuou de pé. Mas no fim, ele foi derrotado pelo seu próprio filho, na qual usou um ovo de nulificador para prender o seu pai. Agora com tudo resolvido, o Ben 10.000 acaba decidindo adotar o Devlin, visto que o garoto não era mau no fim das contas. A história do Ion já é um pouco mais complicada, porque o Ion tem toda uma polêmica ao redor sobre ele ser ou não um croniano, já que em Corrida contra o Tempo havia sido estabelecido que ele era um alien de uma raça chamada croniana, como eu já expliquei em vários vídeos. E o Derek J. White afirma o contrário, dizendo que ele na verdade é um humano vindo da Terra e que os cronianos não existem mais no canon de Ben 10. Então, isso faz com que fique aberto a interpretações o que o Ion realmente é. E tem gente que considera que ele é um croniano devido a várias coisas envolvendo o personagem e também porque o Derek diz que não sabe nada da história do Ion, mas tem gente que prefere levar a fala do Derek. Então, para que não haja briga, eu vou falar as duas versões, a versão considerando as falas do Derek e a versão desconsiderando as falas do Derek e levando os outros materiais oficiais do personagem. Então, deixado isso claro, vamos prosseguir. Vindo de um futuro alternativo, onde após os seus 20 anos de idade, o Ben acabou virando do mal, Ion acabou tendo seu Omnitrix destruído porque algo ruim aconteceu com o aparelho. Não se sabe o que é esse algo ruim que levou à destruição do Omnitrix, mas o que se sabe é que após a destruição do aparelho,
Ion, não satisfeito, pegou os restos dele e usaria para construir uma manopla. Essa manopla possuía a habilidade de controlar o tempo, pois Ion, de maneiras desconhecidas, tinha conhecimento sobre todo o contínuo espaço-tempo. Esse seu conhecimento seria usado por ele para não só poder controlar o tempo, criando portais, viajando no tempo, disparando raios temporais e essas coisas, como também ele viria a conquistar dimensões. A primeira dimensão que ele iria atacar seria a do filme Corrida contra o Tempo, indo para lá em 1800. Só que acontece que nessa época os encanadores já estavam formados, então eles enfrentaram e conseguiram com sucesso derrotar o Ion antes que ele usasse um aparelho muito poderoso chamado Mãos do Armagedon para iniciar uma invasão. Sendo Ben Tennyson alternativo, Ion acabou se tornando um vilão junto com toda a raça humana, cuja, por motivos e meios desconhecidos, acabou sendo alterada geneticamente, se tornando uma raça completamente diferente, chamada Cronianos, e o Ben estava incluído nisso, na qual se tornou o vilão que conhecemos como o Ion. Os Cronianos haviam um certo conhecimento sobre todo o contínuo espaço-tempo, além de usarem habilidades novas que eles adquiriram nessa mudança de genética para ficarem mais poderosos, abusando desse conhecimento do contínuo espaço-tempo. Porém, acontece que isso fez com que o tecido da realidade deles começasse a se dissolver, e tentando escapar disso, os Cronianos tentaram fugir usando as mãos da Armagedon. Só que eles acabaram falhando e todos eles acabaram sendo aprisionados em um tipo de prisão temporal. O único que conseguiu escapar foi o Ion, na qual conseguiu fugir para a linha do tempo mais próxima, que era do filme Corrida contra o Tempo. Ion então decidiu que era uma boa ideia ele e todos os Cronianos atacarem e dominarem a Terra daquela linha do tempo. Então ele usaria as mãos da Armagedon para libertar o seu povo e assim eles conquistarem a Terra para si. Porém, os encanadores daquela época conseguiram enfrentar e derrotar o Ion, e então eles congelaram ele criogenicamente. 200 anos após a sua derrota nas mãos dos encanadores, o Ion finalmente conseguiu escapar, e após escapar, ele tentaria tomar controle da mente do Ben daquela dimensão, porque ele estava muito velho para ativar as mãos da Armagedon. Devido a isso, ele precisava de um Croniano jovem, então ele transformaria o Ben daquela dimensão em um Croniano jovem para ele conseguir ativar as mãos da Armagedon. Só que ele sempre seria impedido por um viajante temporal chamado Professor Paradoxo. Só que em uma vez ele conseguiu, cuja é que a gente vê no filme Corrida contra o Tempo, onde após vários confrontos e fugas, Ion conseguiu capturar Ben, Max e Gwen, e assim ele conseguiu colocar o seu DNA no Omnitrix, desativando a trava de segurança que impedia a consciência da transformação de tomar o controle do Ben, o transformando no Croniano e com sucesso ativando as mãos do Armagedon, trazendo seu povo para aquela linha do tempo. Porém, acontece que a Gwen conseguiu libertar o Ben do controle do Ion usando a emoção de amor dele. Então o Ben volta ao normal e o Max, junto com os outros encanadores, o Ben e a Gwen, conseguem desativar as mãos da Armagedon, mandando os Cronianos de volta para a prisão temporal que eles estavam presos. Ion, com raiva, tenta atacar o Ben, congelando tudo ao redor e enfrentando ele, mas no fim das contas, o Ben conseguiu derrotá-lo, destruindo as mãos da Armagedon daquela linha do tempo no processo. Só que, diferente do que Ben pensava, Ion na verdade foi mandado para o Tempo Cruzado, e lá ele tomou conhecimento ainda maior sobre o multiverso. Então, ele começou a atacar diferentes linhas do tempo, absorvendo cada bem daquelas realidades e os transformando em seus escravos, na qual serviriam ele como servos mascarados. E a próxima linha do tempo que ele atacaria era a linha do tempo Prime, cujo naquela época tinha como seu atual futuro o Ben Supremo, que eu vou falar da história dele daqui a pouco. Embora o Ben Supremo tenha achado que conseguiu derrotar o Ion, na verdade ele só enviou o vilão 20 anos para o passado, quando o Ben tinha 16 anos. Ion então conseguiu enganar Ben, Gwen e Kevin naquela época para eles levarem as mãos da Armagedon até um ponto para ser destruído, tendo as orientações do Professor Paradoxo e do próprio Ben 10.000, que também foram para aquela época para ajudar a destruir as mãos. No fim das contas, na verdade o Ion conseguiu
controlar o Omnitrix tanto do Ben 10.000 quanto do Ben para conseguir ativar as mãos da Margedon e assim ele ir para aquele ponto da linha do tempo e conseguir absorver o Ben Prime e se tornar o único Ben de todo o multiverso. Só que claro que ele não conseguiria. O Ben 10.000 e o Ben Prime conseguiram impedi-lo, destruindo as mãos da Margedon e assim destruindo o vilão de uma vez por todas. Só que essa não seria a última vez que Ion apareceria, pois ele retorna em Ben 10 Omniverse. Como que Ion retornou à vida em Omniverse é até então desconhecido, mas o importante é que ele retorna no episódio Ben de Novo, onde lá ele enfrenta o Ben de 11 anos e o de 16 em simultâneo e troca as suas mentes. Ele em seguida captura o Paradoxo, decepando o braço mecânico dele e o levando até o fim dos tempos, onde lá ele interrogaria o Paradoxo e descobriria que a manopla que ele havia decepado na verdade era o Crono Navegador, cujo era o que ele procurava, porque com o Crono Navegador ele aparentemente conseguiria conquistar todo o multiverso. Ele vai até o ponto que o Ben tinha 16 anos, depois que ele tinha achado o Crono Navegador, e pega ele. Ele até tenta usar o Crono Navegador para os seus próprios bens, mas ele acaba praticamente rasgando o tecido da realidade aos poucos. Com raiva de que no fim das contas ele não conseguiria conquistar o multiverso, ele decidiu que iria destruí-lo usando o Crono Navegador. Só que ele não contava que o Professor Paradoxo falaria para o Ben de 16 e 11 anos sobre a sincronização do Omnitrix, então os dois ao mesmo tempo se transformaram no contratempo e baniram o Ion da linha do Tempo Prime. Ele retornaria mais uma vez no episódio e então não havia mais ninguém, onde ele fechou parceria com o Vilgax para recrutar diferentes bens alternativos para que todos eles fossem até a linha do tempo onde não existe um Omnitrix, para matar o Ben daquela linha do tempo, porque ele era uma carta coringa, algo imprevisível de se acontecer, já que em todas as linhas do tempo do multiverso tinha um Omnitrix, só a dele que não. Porém, no fim das contas o Vilgax acabou traindo todos aqueles bens alternativos, usando a bomba Crono Sapien para apagar todas as linhas do tempo do multiverso, incluindo Ion e sua linha do tempo. Ion retornaria mais uma vez no episódio e então havia o Ben, onde ele foi restaurado junto com todos os outros bens pelo Ben sem relógio, com o relógio do Ben Prime emprestado, transformado no contratempo. O Ion com raiva até tenta atacar o Vilgax e matá-lo, só que o Ben sem relógio conseguiu mandá-lo para sua linha do tempo de origem a tempo. Ion retornaria mais uma vez no episódio Vamos Refazer a Guerra do Tempo, onde ele foi enviado por Maltruth junto com a Subdor e o Exocrânio para pegar ovos da besta temporal na linha do Tempo Prime. E depois de constantes viagens no tempo, intervenção do Ben 10.000 de Omniverse e do Professor Paradoxo, Ion consegue com sucesso pegar 2 ovos de besta temporal e levá-los a Maltruant, retornando mais uma vez, dessa vez no penúltimo episódio de Omniverse, titulado O Fim de uma Era, onde ele acabou trazendo uma besta temporal presa a uma carroça temporal para o Maltruant. E no fim das contas o Ion foi traído de novo, dessa vez pelo Maltruant, na qual acabou traindo e enviando de volta para sua linha do tempo de origem. Vindo de um futuro alternativo, onde o Ben permaneceu tendo acesso aos Supremos, o Ben 10.000 do Supremacia Alienígena vivenciou os eventos apenas da série clássica do Força Alienígena e obviamente do Supremacia. Só que diferente do Ben Prime, ele fez alguma coisa que desagradou o Azimuth e fez com que ele concluísse que ele não era digno de receber a versão definitiva do Omnitrix, o que fez com que o Ben 10.000 permanecesse com o Super Omnitrix. Já que ele nunca perdeu a sua felicidade infantil de ser herói, ele prosseguiu próximo de sua família e amigos, tendo até mesmo aprendido alguns truques com a Gwen, como por exemplo controlar magia. Passando anos se transformando e vivenciando aventuras loucas, o Ben 10.000 de Supremacia descobriria a sua melhor transformação de acordo com ele, o Ben Supremo, a evolução de milhões de anos teóricos no pior cenário possível do próprio Ben, a qual possui como sua principal habilidade ganhar os poderes dos alienígenas do Super Omnitrix ao invés de se transformar neles. O Ben 10.000 também passaria a ser presidente da Terra por um tempo, ele até chegou a derrotar a terceira invasão de Vilgaxia durante seu mandato,
mas ele deixaria o cargo porque a Gwen era melhor como presidente e acabou substituindo ele. 20 anos após os eventos de supremacia alienígena, o Ben 10.000 enfrentaria o Ion, cujo havia invadido seu quartel-general. Ele até conseguiu derrotar o vilão usando os poderes do contratempo para tirá-lo da linha do tempo, mas o Professor Paradox logo apareceria e falaria a ele que a batalha ainda não havia acabado. Ele e o Paradoxo voltam 20 anos para o passado para ajudar o Ben, a Gwen e o Kevin, de 16 anos, a conseguirem destruir as mãos da Armagedon. Porém, acontece que era tudo um plano do Ion, usar o Omnitrix do Ben e do Ben Supremo para conseguir voltar à linha do tempo e absorver o Ben Prime e se tornar o único Ben Tennyson no multiverso. Mas o Ben Prime e o Ben Supremo conseguiram destruir as mãos da Armagedon e no processo derrotar o vilão com sucesso. E antes de voltar para sua linha do tempo, o Ben Supremo acaba redesbloqueando todos os alienígenas que o Ben já havia se transformado até aquele ponto, e além de desbloquear alguns novos. A história desse Ben 10.000 já entra num caso polêmico de novo, porque Derek J. White afirma com todas as letras que esse Ben 10.000 é o mesmo que vemos no clássico e é o futuro definitivo do Ben Prime. A parte dele ser o futuro definitivo do Ben Prime é algo indicado pela série, não só por eventos presentes que são refletidos nesse futuro, como Kevin ganhando a cicatriz no queixo, a Gwen querendo chamar de Gwendolyn a partir da faculdade, como também porque os personagens desse futuro se lembram dos eventos de Omniverse, como o próprio Ben 10.000 se lembrando do Scourge e agradecendo a ele a algo que ele não havia especificado, o que mostra que ele vivenciou os eventos do episódio Um Novo Amanhecer. Só que acontece que não faz sentido esse futuro ser o mesmo do clássico, porque embora haja semelhanças, também há diferenças. O Ken nesse futuro recebeu o Omnitrix definitivo e o futuro clássico, como eu disse, é confirmadamente um futuro alternativo, onde o Ben nunca deu bolo de aniversário para o Vomax. O Derek até afirma que esses furos de trama são irrelevantes e isso não muda nada, o Ben 10.000 do clássico é o futuro definitivo e o mesmo de Omniverse, só que o Duncan Royal afirmou com todas as letras que todos os futuros que vemos na franquia não são o mesmo, apesar de alguns possuírem elementos similares a outros, isso não os faz serem os mesmos. Portanto, esse Ben 10.000, devido às inúmeras diferenças e também essa fala do Duncan, não é o mesmo do clássico, mas é o atual futuro do Ben Prime. Então, deixado isso claro, bora prosseguir. Vindo do futuro definitivo da linha do tempo Prime, esse Ben 10.000, aos seus 20 anos de idade, assumiu o codinome de Ben 100. Só que nessa mesma época, ele também infelizmente acabaria perdendo a sua felicidade infantil de ser herói, assim como a sua versão clássica. Os motivos disso são até então desconhecidos, mas o que se sabe é que, assim como o clássico, ele acabou se afastando de sua família e sendo mais agressivo com seus inimigos. Porém, ele eventualmente receberia um tipo de iluminação, uma iluminação que fez com que ele percebesse o que ele estava fazendo e voltasse a ter a sua felicidade infantil de ser herói, voltando a ficar próximo de sua família e a ficar feliz. E para representar essa iluminação que ele teve, ele usou seus alienígenas mais inteligentes para criar um sistema duplo de Omnitrix que consistia em 2 braceletes, chamado Bi-Omnitrix. Um tipo de Omnitrix em formato de 2 braceletes que, como sua principal função, fundia 2 dos 10.000 alienígenas do Ben 10.000 como ele bem entendesse. Além disso, ele também se relacionaria e se casaria com a Kai, e junto dela teria 2 filhos, Gwendolyn, que dependendo do que você interpretar das falas do Derek, existe nesse futuro, e o Ken. Ele também participaria da Guerra Temporal, onde nessa guerra ele acidentalmente cortaria o braço do Professor Paradoxo, cuja para substituir colocou uma manopla com o crononavegador. Um certo ponto também, ele deu ao seu filho Ken o seu antigo Omnitrix, só que o Ken acabou em algum momento indo cumprir uma missão não finalizada do Ben 10.000 sem a autorização do mesmo, o que fez com que ele decidisse remover o Omnitrix de Ken, o deixando de castigo. O Ben 10.000 faria sua primeira aparição no episódio Ben de Novo, onde ele apareceu no final do episódio para pedir a ajuda do seu eu de 16 anos na Guerra Temporal. Mas ele reapareceria de novo no episódio Então Não Havia Mais Ninguém, onde aí ele ajudou a Gwen 10, o Ben 23, o Professor Paradoxo e o Ben Prime
a salvarem o Ben Sem Relógio dos bens do mal juntados pelo Ion, e ele também acaba sendo apagado pela bomba Chronosapien do Vilgax junto com a sua linha do tempo e os demais Bens. Ele retornaria mais uma vez no episódio e então havia o Ben, onde ele foi recrutado pelo Ben Sem Relógio, a Gwen 10, o Ben 23 e o Professor Paradoxo para participarem dessa guerra dos Bens. Ele também acabou ensinando ao Ben Sem Relógio sobre o contratempo, as suas habilidades e o que ele podia fazer, o que provou ser completamente útil, pois o Ben Sem Relógio e o Professor Paradoxo acabaram voltando ao ponto após a destruição feita pela bomba Chronosapien, e o Ben Sem Relógio se transformou no contratempo e restaurou todas as linhas do tempo que foram destruídas, incluindo, é claro, o Ben 10.000. E após os Bens do Mal serem mandados de volta para suas linhas do tempo pelo Ben Sem Relógio, o Ben 10.000 e os outros Bens do Bem usaram seus poderes para derrotar o Vilgax, e após a derrota do vilão, o Ben 10.000 e os demais voltaram para suas linhas do tempo. O Ben 10.000 também retornou mais uma vez como um cameo no episódio Luta no Museu, onde ele apareceu no final para abraçar a sua amada esposa, Kai, após ela encontrar o orbe de Pumapunku. Mas ele voltou a fazer alguma coisa mesmo em Vamos Refazer a Guerra do Tempo, onde nesse episódio ele e o Professor Paradoxo viajam para a linha do Tempo Prime para impedir o Ion de pegar ovos da besta temporal, tendo várias intervenções temporais, várias viagens no tempo, e o próprio Ben 10.000 usando a sua fusão do Diabrit com Ultra T, chamada Ultra Diabrit, para criar as Time Speeds e com elas conseguirem derrotar a besta temporal, o que eles conseguem com sucesso, porém o Ion conseguiu escapar com os 2 ovos de besta temporal. O Ben 10.000 retornaria mais uma vez no episódio O Fim de uma Era, onde ele e a Kai no começo do episódio estavam tentando impedir o Dr. Animal de usar o Cronoportal para voltar no tempo, desencadeando nos eventos do episódio Loucura do Animal. Mas no final do episódio ele acabou sendo derrotado e levado pelo Spencer, na qual trouxe ele de volta para o futuro para Kai e para o Ben 10.000, que levaram o vilão sob custódia. A Kai, o Ben e o Ken foram até a base dos encanadores não só para levar o Dr. Animal de custódia, mas também para participarem da festa de aposentadoria do Vomax, na qual iria se aposentar e o Hulk iria assumir o seu cargo nos encanadores. Porém, a base seria atacada pelo Maltruante Subidora e o Exocrânio, cuja desligaram a energia da base usando energia solar. O Ben 10.000, a Gwendolyn e a Kai enfrentariam os vilões do lado de fora, enquanto os demais eram evacuados, já que a base estava agora sem oxigênio. E mesmo usando a sua fusão mais poderosa, o Ben 10.000 não conseguiu derrotar o vilão. E no meio da luta, ele acabou tendo uma revelação surpreendente. Seu filho, Ken, era o Chrono Spencer esse tempo todo, e ele revela que o motivo dele estar viajando no tempo é que ele queria provar ao pai que ele era um herói depois de ter tido seu Omnitrix removido. Então, como último esforço, o Chrono Spencer traz o Ben e o Hulk de 16 anos para derrotarem o Maltruante. O que eles não conseguem, o vilão consegue escapar. O Ben 10.000 reaparece como uma última vez no episódio Um Novo Amanhecer, onde ele faz um cameo junto com os demais personagens mencionados, vendo os Ben e o Hulk de 16 anos perseguir o Maltruante no tempo. E como confirmado por Derek J. White, após isso, o Ben 10.000 acabou dando mais um castigo no Ken por não ter o contado que ele era o Chrono Spencer. Vindo de um futuro alternativo do reboot, onde o Ben do futuro nunca voltou no tempo, esse Ben 10.000 acabou desbloqueando o surto e enfrentando o do Sr. Vapor sozinho, sem ninguém para impedir ele no meio da luta. Só que acontece que quando ele desbloqueou o surto, isso enviou um sinal para a espécie dele, os Sherds, cujos acabariam organizando uma invasão para o planeta, o que anos depois aconteceria. O Ben 10.000 até passou esse tempo todo aprendendo mais sobre os seus alienígenas e o Omnitrix, e o próprio aparelho acabou mudando sua aparência. Só que acontece que quando os Sherds invadiram a Terra, o Ben acabou falhando com o Vomax, fazendo com que ele morresse e sua mente fosse colocada numa IA chamada Max, e também com o Kevin, na qual acabou tendo seu Antitrix danificado e preso na transformação de Enormo Raptor, o que fez com que ele decidisse se esconder de tudo e todos.
30 anos após os eventos do reboot, acontecem os eventos do episódio Ben 10.010, onde o Ben 10.000 finalmente sai de seu esconderijo em meio à destruição. Ele acabou sendo chamado pelo Rex naquele futuro para ajudar a Gwen na luta contra o Church, o que de início ele não concorda, mas depois de ser convencido pelo Max e A, ele vai e ajuda. Só que acontece que quando ele vai para a Casa Branca, já que a Gwen era presidente dos Estados Unidos, ele acaba tendo uma discussão com todos que estavam lá, cujos eram antigos vilões do bem que agora trabalhavam para Gwen, e essa discussão foi interrompida pelos Shirts, que acabaram invadindo a base. E o Ben, usando o chocante para enfrentar eles, acabou descobrindo que o motivo deles virem era por causa do DNA do Omnitrix dos Shirts, que era a transformação do surto. Então ele tem a ideia de usar uma antiga máquina do tempo criada pelo Dr. Animal e pelo Sr. Vapor para voltar no tempo, embora a máquina do tempo não tenha sido finalizada por eles. Então ele volta 30 anos no passado, derrota o Sr. Vapor daquele ponto da linha do tempo, conversa com o time Tennyson daquela época e leva o seu eu de 10 anos para o futuro para ajudar na luta. A luta é acirrada e eles nem levam a melhor, e o Ben de 10 anos no meio dessa luta acaba brigando com seu eu do futuro, lhe dando uma lição de moral de que ele praticamente havia se tornado um completo de um arrogante. Percebendo que a única maneira de derrotar os Shirts era controlando eles, o Ben 10.000 e o Ben de 10 anos se transformam no surto, para que os dois juntos controlassem todos os Shirts e assim conseguissem derrotá-los, o que eles conseguem. E após o seu de 10 anos voltar para o passado, o Ben 10.000 voltou a ser um herói ativo, raspando a barba, perdendo todo aquele peso e começando a usar uma jaqueta verde com o número 10, assim retornando a ser Ben 10.000. Vindo de uma dimensão alternativa, esse Ben acabou perdendo seu Vomax e sua Gwen em um confronto contra o Vilgax, cuja nesse confronto, Vilgax usou seus olhos ópticos para desintegrar a Lata Velha junto com a Gwen e o Vomax. Ficando extremamente arrasado com a morte deles, o Ben acabou usando a força do quatro braços para destruir seu Omnitrix, o que gerou uma onda de energia que matou o Vilgax, mas que não matou o Ben, porque o Omnitrix o transformou no Alien X. Agora transformado nesse alienígena, o Ben começaria a viajar pelo multiverso para matar diferentes Ben Tennysons alternativos e pegar seus Omnitrixes, tirando tudo que eles tinham, assim como ele perdeu tudo que ele tinha. Porém, um certo dia ele atacando a dimensão que não devia, a dimensão do Maximilian, matando o Ben daquela dimensão e pegando o seu Omnitrix, o que deixou o Maximilian, que é o Max daquela dimensão, extremamente arrasado, cuja como vingança perseguiria o Alien X por todo o multiverso para tentar impedi-lo. Com a próxima dimensão que o Alien X atacou, sendo a dimensão 12041.5, na qual ele com sucesso pegou o Omnitrix, mas ele deixou o Ben naquela dimensão vivo, como um tipo de presente. E a próxima dimensão que ele atacaria era a dimensão do reboot. O Ben do reboot até persistiu e o Maximilian até tentou ajudar ele, mas no fim ele conseguiu pegar o Omnitrix do Ben do reboot com sucesso, embora o Ben do reboot tenha sobrevivido. Mas no fim das contas, um Ben Tennyson alternativo, cuja era um futuro alternativo do Ben Prime baseado em força alienígena, acabou ajudando o Ben do reboot a enfrentar o Alien X. Em seguida, uma versão alternativa de Supremacia, uma versão alternativa do clássico, do Omniverse e uma versão da Gwen 10. Todos eles juntos enfrentariam o Ben maligno como o Alien X. E embora o Alien X, obviamente, por ser muito poderoso, leva melhor no começo, o Ben do reboot percebe que a única maneira de derrotá-lo é fazê-lo ter que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. Afinal, as três personalidades têm que concordar. E com muitas coisas ao mesmo tempo não dava muito certo. O que de fato funciona, todos eles atacam ao mesmo tempo, fazendo o Alien X ter que fazer muitas escolhas, e com sucesso eles derrotam o vilão, tirando todos os Omnitrix de seu corpo e o prendendo por fim como blocos. O Ben maligno retorna à sua forma humana e ele explica a todos eles o que aconteceu para ele ter se tornado aquele vilão. E vendo a situação dele, o Maximilian acaba deixando as diferenças entre os dois de lado e dá a chance ao Ben maligno de fazer parte da sua família, um segundo Vomax a ele, o que ele recusa. Então o Maximilian decide levá-lo ao Nullificador
mas ele está sempre aberto a caso o bem maligno mude de ideia. E bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like e se inscreva no canal. Muito obrigado pelos 3.000 inscritos. Rumo aí aos 4.000. Valeus e fui.